Bem, eu resolvi dar continuidade às nossas conversas aqui, aquelas que temos tido aos domingos, baseados no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Então nós vamos para Lucas 17, ali no versículo 11, onde entramos em uma história bem interessante, que espero que sirva para nós aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre tudo aquilo que nós já temos refletido aqui aos domingos. Então diz assim, Lucas 17, 11, de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Essa é uma história interessante que só é encontrada no Evangelho de Lucas. E isso já abre uma situação interessante para nós pensarmos. Jesus vem contando parábolas, não é? O conjunto dos textos que nós analisamos nos últimos dias é composto basicamente de parábolas, algumas delas muito conhecidas, como a parábola dos 2 filhos perdidos, a parábola do administrador infiel, mas agora nós nos deparamos com uma história, algo que aconteceu e que foi registrada por Lucas. No versículo 11 nos diz aqui, de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Os estudiosos nos dizem que Jesus estava nessa divisa entre Samaria e Galiléia. E nós não podemos esquecer qual é o trajeto de Jesus. Gente, Jesus está descendo da Galiléia para Jerusalém. E mais ainda, talvez mais importante do que nos lembrarmos do trajeto, é nos lembrarmos da missão de Jesus. Ele está indo para Jerusalém para o seu martírio. Ele está indo para Jerusalém para morrer. Ele está indo para Jerusalém para viver a sua paixão, a paixão de Cristo, como nós dizemos. E nesse caminho Jesus ensina. Nesse caminho Jesus cura. Nesse caminho Jesus conversa com pessoas. Isso me dá uma sensação muito interessante de perceber que aquele que voluntariamente vai para a morte, mesmo sabendo de tudo isso, é tomado por uma compaixão tão grande, tão incrível, tão absoluta, digamos assim, que no seu caminho de morte continua falando das virtudes do reino de Deus, continua curando gente, continua implantando o reino de Deus. João 10, 18 nos diz, Jesus nos diz, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E nós vemos nessa atitude de Jesus uma misericórdia absoluta. Indo para a cruz, ele continua fazendo o que foi chamado para fazer, continua pregando e divulgando o reino de Deus. Mas nesse caminho, agora ele tem um encontro diferente. Um encontro com um grupo de leprosos. O versículo 12 e 13 nos dão essa informação. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Talvez esses leprosos tenham reconhecido Jesus que passava por aquela região, melhor dizendo, por causa de um encontro anterior, ou talvez pelas notícias trazidas pelos moradores da região, diante daquela situação em que Jesus já havia curado leprosos, já havia curado outras pessoas, como nós encontramos no próprio texto de Lucas. Eles ficaram sabendo que Jesus estava passando por lá, a gente não sabe muito bem como, mas é isso que acontece. E eles se comportam, o texto nos mostra, como os leprosos deviam se comportar naquela época. Você leu comigo aí que eles se mantêm à distância. E eles gritam, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Por quê? Porque eles precisavam ficar afastados das pessoas. Essa era a regra da lei.
Qualquer homem ou mulher tomado pela lepra era excluído da sua família, era excluído do seu convívio social, e eles se juntavam em grupos, é claro, e ficavam zanzando para cá e para lá, tentando viver, sobrevivendo. Provavelmente diante da misericórdia de alguém que dava comida e o outro que dava algum lugar para dormirem, sei lá muito bem, mas essa era a realidade deles. Homens e mulheres completamente apartados da sociedade e excluídos da sociedade, não podiam mais ir ao templo adorar e eram banidos da cidade. Saiam daqui. Se você é leproso, você não é bem-vindo. Portanto, é um quadro terrível, né, gente? Sabendo desses dados, a nossa perspectiva sobre o assunto muda. Era um quadro de gente excluída da família, impedidos de ir no templo, como eu já disse, apartados da sociedade, e eles estavam ali, tentando viver da melhor maneira possível. O que resta a pessoas assim, quando vem alguém que tem a fama de ser um realizador de milagres, como é o caso de Jesus, passando? Resta gritar. Resta gritar. É o que cabe a eles, é o que eles conseguem ter feito, conseguem fazer, e devem ter feito isso inclusive com outros. Não pense você que Jesus era o único que tinha fama de curandeiro, digamos assim, de alguém que realizava milagres. A época do primeiro século é muito marcada por situações assim. Falsos messias apareciam. E eu creio que esses homens devem ter gritado para muita gente, qualquer chama de esperança, qualquer vislumbre de mudança de vida, chamava a atenção deles, e eles gritavam, e eles devem ter feito isso com muita gente. Eu abro aqui um parêntese para construir a ideia que eu quero trazer a você nessa manhã, que esse grupo de leprosos, de alguma maneira, representa o ser humano, representa a humanidade de algumas maneiras, ou de alguma forma, digamos assim. Primeiro porque a lepra, ela é comparada categoricamente no texto bíblico ao pecado. Há uma comparação textual sobre isso. Isaías, por exemplo, descreve a situação de Israel, o Israel rebelde a Deus, da seguinte maneira. Vamos ler Isaías 1, diz assim, versículos 5 e 6. Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Versículo 6. Todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. É um retrato que Isaías faz de Israel rebelde, nessa comparação com um leproso, com alguém que carrega esse tipo de enfermidade. Então, lepra e consequência do pecado, e mundo caído, e homem rebelde, elas se falam. É uma boa forma de exemplificar a situação do homem rebelde a Deus, que sofre, que é de alguma forma insensível ao que o próprio Deus diz, como a pele de um leproso é insensível, é alguém que carrega feridas externas e internas, como um leproso que carrega a própria lepra no seu corpo, mas feridas talvez muito mais duras e difíceis no seu interior, diante da exclusão que vivem. Ou seja, é uma vida de dor e sofrimento, que se compara, em muitos aspectos, àquilo que nós vivemos pela nossa distância de Deus, pela realidade de um mundo tão complicado e tão difícil. E eles se unem, né? É interessante que eles viviam em bandos, como eu já disse. Por quê? Porque a dor nos une. A dor nos une. O Frejá diz assim: todo mundo é parecido quando sente dor. Né? E se você é muito ortodoxo e não gosta de citação de roqueiro, então vou fazer outra aqui. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: a desgraça faz de estranhos amigos íntimos. Ou seja, nós também na nossa dor nos juntamos. Nós também no nosso sofrimento nos juntamos. Esse mundo aglutina os machucados e os feridos, que como aqueles leprosos diante de uma perspectiva de esperança, gritam e pedem socorro e clamam por alguma mudança. O que resta para a humanidade, comparados
comparando todos nós àquele grupo de leprosos, é gritar por socorro. Já que essa vida é dura, já que tanto sofremos. E nós fazemos isso das mais diversas maneiras. E a todos aqueles que passam pelo nosso caminho. Alguns gritam para os deuses desse tempo. Esse tempo é um tempo em que os deuses, alguns tipos de deuses se apresentam. Alguns gritam, por exemplo, ao consumismo. Querem que a sua dor, querem que a sua lepra, de alguma forma, seja sanada, sarada ou minimamente aliviada, pelo menos tendo, consumindo, comprando, possuindo. Outros gritam para o Deus do sucesso, outros gritam para o Deus da sexualidade doida, outros dizem para o Deus da beleza. E aqui a gente podia elencar vários e vários deuses que tomam conta da nossa cultura ocidental nesse momento, e a gente fica gritando, e o homem, o ser humano fica gritando, tentando encontrar um alívio para a sua dificuldade. Podemos gritar, o homem pode gritar a divindades já conhecidas. Alguns gritam aos santos, instituídos pela Igreja Católica, por exemplo. Outros gritam aos deuses do Oriente, aqueles que são mais zen, né? Aquele tipo de situação tão interessante. Ou seja, a todo tipo de manifestação diversa de espiritualidade, passando na frente, uau, deixa eu gritar. Tem misericórdia de mim. Esses somos nós. Agora, entre esse grupo de gente que grita, tem um grupo que grita para Jesus. Tem um grupo que clama pela misericórdia de Jesus, como os leprosos. Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. A história dos leprosos nos mostra que Jesus não passa desapercebido quanto àquele clamor, e ele responde aos leprosos. Versículo 14. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. É uma resposta meio esquisita essa, né? Diante até daquilo que Jesus já fez, e quem conhece um pouco da história de Jesus, de repente esperava um outro tipo de resposta. Vamos besuntar esses leprosos de barro e mandar eles se lavarem lá no tanque de Siloé, como ele faz com o cego, né? Ou de repente um charamaia, uma palavra meio mágica, assim, um negócio, sei lá. Mas não, Jesus responde assim: vai lá e procura os sacerdotes. Por quê? Porque Jesus conhece muito bem a lei, e era uma exigência da lei mostrar-se ao sacerdote. Quem? Os leprosos nesse caso. Por quê? Porque o sacerdote tinha um tipo de autoridade sanitária, sabe? A Anvisa de Israel eram os sacerdotes. É isso aí. Se alguém aparecesse com uma manchinha no corpo, vai lá. E eles tinham alguns tipos de teste para fazer, e se aquela situação fosse confirmada como lepra, pá, carimbo de rejeição na hora. Despedido, fire, vai embora. Sai da cidade, sai de tudo quanto é lugar, vai viver com os leprosos. E aí, de repente, alguém era curado. Quem atesta a cura? Os sacerdotes. Então Jesus, sabendo disso, diz a eles: procurem o sacerdote, porque vocês estão retornando à vida. Isso é a interpretação de quem vos fala. Mas é isso que Jesus está dizendo. Procurem o sacerdote, vocês já estão curados de alguma forma. Jesus, porque é Jesus que nós estamos falando. É de Jesus que nós estamos falando. É aquele que pode atender o clamor de quem o procura. E Jesus atende o clamor desses homens, como ele atende o clamor de gente que o procura no seu desespero e na sua dor. Jesus sim pode curar corpos. Jesus sim pode curar mentes. Jesus sim pode curar corações, relações. E a gente não chegou muito nesse ponto, mas você sabe que aquele grupo era composto por 9 judeus e um samaritano. Na hora da dor a gente se junta, gente. Pode ser judeu e pode ser samaritano, a gente está junto, a gente quer resolver o problema. E Jesus pode curar quem Ele quiser, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele cura judeus, Ele cura samaritanos, Ele cura japoneses, Ele cura brasileiros,
Ele cura guarulhenses, Ele cura paulistanos, Ele cura corintianos e palmeirenses. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Jesus pode. Colossenses 1,17, para a gente se lembrar de quem Jesus é, Paulo nos diz no seu hino cristológico: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é Senhor. Por isso Ele pode curar. E Ele pode curar por quê? Porque Ele traz até nós o reino de Deus. Há uma mensagem explícita, eu diria, nessa cura que Jesus realiza sobre aquelas pessoas, sobre aqueles leprosos. O reino de Deus chegou. A graça está aqui, gente. E vai atingir samaritanos e judeus. E vai atingir todo mundo. Deus é bondoso. E tudo que é bom vem de Deus. É o que Jesus também está falando ao curar esses homens. Na Bíblia, a mensagem, o texto de Tiago 1,16 diz assim: portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo o que recebemos, que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza, nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa de sua admirável criação. Junte na pessoa de Cristo aquele que pode e aquele que ama. E você terá alguém que responde o clamor daquele que precisa. Esse é Jesus. E ao enviar os leprosos ao sacerdote, Jesus sabia que eles seriam purificados. Diz o versículo 14 na sequência: aconteceu que indo eles foram purificados. Jesus já sabia. Foi a palavra de poder, digamos assim, que Ele libera sobre aqueles homens. É o desejo, é a manifestação graciosa de Deus. Aliás, me chama muito a atenção olharmos um pouquinho dos textos que nós temos utilizado nas conversas aqui e não deixarmos escapar que a tônica também é graça. Nas parábolas que nós vimos aqui, a tônica é graça, gente. Uma delas, digamos assim, por exemplo, capítulo 14, parábola da grande ceia, Deus convidando todo mundo, venham para a festa. O que é isso, gente? Fala aí, irmão. Graça. Capítulo 15, parábola da ovelha perdida, Deus querendo a salvação até de um indivíduo desprezado pelos outros. O que é isso? Graça. Capítulo 15 também, a parábola da dracma perdida, Deus se alegrando, como uma mulher que perdeu uma dracma e a encontra e faz uma festa por isso. Graça. Capítulo 15 também, parábola dos 2 filhos perdidos, Deus recebendo aquele que volta e abraçando aquele que volta, o irreligioso, como a gente aprendeu aqui, o imoral, e também convidando o filho mais velho, que apesar da rebeldia com o irmão, é amado pelo pai, e chama o irmão para a festa. Graça. A tônica de Lucas aqui também é graça. Então Jesus não se nega a restaurar os leprosos que clamam sinceramente. João 6,37, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus gracioso, bondoso, acolhedor, misericordioso está diante de nós aqui nessa narrativa. Mas o interessante é que, pronto, eles foram curados. De repente a gente podia dizer assim: legal, hein? Acabou o negócio, que show de bola. Não, mas o mais importante da história, não tenha dúvida, vem depois da cura. Versículo 15 e 16. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Era este, ou melhor, este era samaritano. De 10, um volta. E quem volta é estrangeiro. Aqui a coisa começa a se aprofundar para o nosso entendimento. Já entendemos que Jesus é bom, que Deus é bom e poderoso, e que nós, ao clamarmos, temos acesso a Ele, a sua graça e misericórdia nos socorre nesse mundo caído e dificultoso que vivemos. Mas o interessante é essa ação,
Ou, melhor ainda, essa reação do samaritano. Dando glórias a Deus, ele volta e se ajoelha diante de Jesus. Para nós, uma cena, talvez até comum, mas não para o momento, não para a história, e não para a cultura e para a religião da época. Essa coisa de se ajoelhar diante de outro é muito séria. É o reconhecimento da divindade. Um judeu e um samaritano não se ajoelham diante de outro homem. Aliás, esse é um problema mais à frente com Roma, porque o imperador romano atribui a si mesmo status de divindade, e ele quer que os judeus que servem ao Deus de Israel o reconheçam como divindade. Essa é uma das crises que nós temos, um dos motivos de rebeldia dos judeus. Jamais vamos nos dobrar diante de um homem, mesmo que seja ele imperador. Agora a cena é essa: um samaritano se dobrando, se ajoelhando aos pés de Jesus. Dos 10, apenas um compreendeu o que vem depois da cura. O que vem depois da cura é fé. Interessante que nós pensamos que é o contrário, né? Na nossa cabeça religiosa a gente pensa assim, a fé é que vem primeiro, mas a conversa aqui nos mostra que é algo diferente. Jesus exalta a fé daquele homem por estar ajoelhado diante dele. Ele recebe a cura porque Jesus é bom e poderoso o suficiente para fazer isso. A questão mais importante é o depois. Deus age misericordiosamente em nosso meio. Deus cura os nossos machucados, as nossas dores. Aliás, é muito importante nós não trancafiarmos Deus dentro do nosso templo, dentro da nossa religião, viu, irmão? Não faça isso, porque Deus é Deus, e Ele não é amarrado, preso, amordaçado e controlado por ninguém. A nossa religiãozinha muitas vezes quer controlar Deus e dizer, claro que Deus cura aqueles que são participantes da minha igreja, aqueles que fazem parte da casa da rocha santa toda poderosa, lá tudo acontece. Para com essa bobagem, irmão. Deus é Deus. Ele ultrapassa o nosso entendimento e a sua misericórdia está derramada nesse mundo de jeito que a gente não entende. Curando gente, restaurando gente, fazendo o seu propósito acontecer, de aliviar o sofrimento humano entre eles. Mas o principal movimento que Deus está fazendo é restaurar a humanidade. E aqui, nesse caso, é o que acontece. O plano maior de Deus inclui a cura, inclui o favor de nos aliviar o sofrimento, mas se foca em uma restauração maior, na redenção da humanidade. Naquilo que Ele quer fazer e que Ele está fazendo e que nos convida a participar. Nós conversamos sobre isso algum tempo atrás, a Missio Dei, o tempo de nós entendermos o movimento divino em que Deus está restaurando o homem e nós embarcarmos nisso. Então, o mais importante depois de uma cura, o mais importante depois de um sinal, lembrando isso, que João chama os milagres de Jesus de sinal. O que é sinal? Alguma coisa que aponta para algo. É assim que João chama os milagres de Jesus, um sinal, para todo mundo saber que Ele é Deus. E aqui é mais um sinal, que só é entendido pelo samaritano, irmão. O único que entendeu o que vem depois de uma bênção, como a gente gosta de dizer, de uma vitória neste mundo doído, alcançado sim pela misericórdia de Jesus, é a fé em sabermos quem Ele é e nos colocarmos de joelho diante dEle. É isso que Ele espera, é isso que precisa acontecer. Quando você vive aquele livramento, que você sabe que foi a mão de Deus, irmão, corre de joelho para os pés de Jesus e reconhece que Ele é Senhor. Esse é o propósito de tudo que a gente vive. Quando o teu filho
sai das drogas e vem, sei lá, de uma restauração incrível, corra para os pés de Jesus. Agradeça por aquilo que Ele fez, mas reconheça quem Ele é e se coloque como servo diante do Senhor. E a gente podia abrir o microfone aqui e falar, conta o testemunho, irmão. E você tem testemunho para contar, não tem, irmão? Oh, aleluia! Deus é bom. Deus é bom. Agora a pergunta é, a gente está caindo de joelho diante da sua graça e misericórdia, reconhecendo Jesus como Senhor? É isso que Ele espera. A reação de Jesus então foi a seguinte, versículo 17, não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro. Jesus fica meio indignado, gente. O texto tira um pouco da capacidade da interpretação, mas eu acho que as palavras aqui são carregadas de indignação. Cadê os judeus? Que ingratidão foi essa? Quem tinha obrigação, inclusive, de perceber quem era Jesus, eram os judeus, estavam diante do Messias. Eles vão embora. Eles rompem com essa possibilidade, eles não retornam. O que retorna é os samaritanos, o samaritano, melhor dizendo. É interessante, irmão, que se nós pararmos para pensar, complementando um pouco do que a gente já vinha dizendo aqui, todos nós já fomos curados, libertos e abençoados por Jesus. A pergunta é, o que é que a gente faz com isso? O que é que a gente faz com isso? Voltamos e nos ajoelhamos diante dele, ou saímos correndo para viver a vida sem nos lembrar de quem nos curou? Essa talvez seja um ponto importante para a gente se lembrar, que Jesus vem desconstruindo a religião de Israel. Religião essa que mostra uma face muito esquisita de ingratidão na pessoa desses leprosos que não voltam. O único que volta é aquele que aparentemente nem obrigação disso tinha, era o samaritano, mas ele volta. É talvez a diferença entre religião e evangelho. Jesus nos cura para nós nos ajoelharmos diante dele, e não para nós vivermos uma religião vazia, que faz a gente ficar buscando alguma coisa para resolver a nossa dor nesse mundo, legítimo, ok. Nessa busca somos alcançados por Jesus, pelo seu poder e pela sua misericórdia, legítimo também, ok? Mas o que é que a gente faz depois? Depois a gente continua correndo e procurando alguma coisa. Elocubrando aqui um pouco, talvez os leprosos, depois de terem a sua lepra curada, continuaram buscando coisas. Quem sabe eles se encontraram com Jesus depois, de novo, e foram pedir mais alguma coisa. Oh, Jesus, o Senhor me curou da lepra, mas eu estou com um problema em casa, estou sem grana, o Senhor não pode resolver, abre a janela do céu, manda uma grana para nós aí. E eles, talvez, é uma loucura que eu estou propondo aqui, continuaram vivendo nesse pede, sem saber diante de quem eles estiveram. A porta da salvação estava diante deles, o Senhor da vida estava diante deles. Ter fé, irmão, é se ajoelhar diante do Santo dos Santos e Senhor dos Senhores. A verdadeira fé não é aquela que produz milagres, mas aquela que me coloca de joelhos diante de Jesus, entregando a minha vida, morrendo para mim e abraçando o evangelho dele como realidade existencial na minha caminhada. Essa é a maior loucura que a gente pode fazer. E a porção de fé maior que nós precisamos ter na vida é essa, a fé de entregar a vida nas mãos de Jesus e se ajoelhar diante dele como Senhor e Salvador da nossa vida, efetivamente dizer, Jesus, toma conta aí. É o que o samaritano faz. O mais importante acontece depois da cura, porque diante desse quadro Jesus diz para aquele homem samaritano, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Olha, duas coisas. O ex-leproso
agora foi salvo. Há mais a ser feito na nossa vida, além da satisfação das nossas necessidades aqui na terra. E um instrumento para isso é essa fé na pessoa de Cristo, que Jesus diz aqui que salvou o samaritano. Não foi a fé que curou, foi a fé que salvou. Quando Jesus responde, irmão, ao nosso pedido de socorro, quando Ele misericordiosamente nos atende, Ele faz isso, a gente já falou aqui, e a gente sabe disso. Quando nós respondemos a isso de maneira adequada, a sua misericórdia alcança a nossa vida e nós somos restaurados. Começamos a viver a verdade de uma vida plena diante dele, sendo salvos. Salvos, como o samaritano ouviu da boca de Jesus. Ele foi salvo, nós somos salvos. A palavra de Cristo nos traz vida, nos ressuscita plenamente. E não só nos alcança na nossa dor e dificuldade, mas nos dá a vida. Paulo diz em Efésios 2:3, éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Irmão, além de solucionar a nossa dor, além de alcançar a nossa dificuldade, além de responder o nosso clamor, além de aliviar as tensões que vivemos nesse mundo caído, sofrido, Jesus quer nos dar a verdadeira vida. Portanto, irmão, o meu clamor a você nessa manhã é: não se torne um pedinte e pare nisso. A gente pede, eu diria para você então, pida mesmo. Pida para Jesus o que você quiser, não tem problema. Ele é bom, Ele é generoso, Ele é maravilhoso. Às vezes Ele vai dizer sim, às vezes Ele não vai dizer nada. Às vezes Ele vai dizer espere, às vezes Ele vai dizer não. Contudo, seja feita a sua vontade sobre a nossa vida. Mas mesmo esses que pedem, que somos nós, não podem ou não podemos deixar de enxergar o que vem depois. É o se prostrar diante de Jesus e o reconhecê-lo como Senhor da nossa vida. Eu encerro tentando fazer aqui a leitura que a gente sempre tem feito. O que é que Lucas está dizendo para Teófilo? Primeira coisa, a graça divina alcança muito mais do que as dificuldades da vida. A graça divina alcança a essência da vida. O mesmo Jesus que nos cura, liberta e cuida de nós nessa vida, quer nos salvar, Teófilo. Ele cura, Ele restaura, mas Ele quer salvar. Esse é o plano maior dele. Esse é o plano maior, Teófilo. Lucas também está dizendo: não nos pode faltar gratidão e reconhecimento de quem Jesus é. Não transforme, ô Teófilo, não transforme Jesus em um milagreiro, Ele é o Senhor da vida. Não diminua Jesus como um atendente dos problemas que você tem nesses dias. Ele é Senhor da vida. A verdadeira fé, Teófilo, não é aquela que produz milagres, mas aquela que me coloca de joelhos diante de Jesus. Por isso, hoje o nosso pedido, irmãos, é fé para nós nos entregarmos e vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente sai daqui com duas coisas importantes para nos lembrarmos: Deus é bom. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Você não está abandonado nesse mundo doido. Jesus tem olhado para nós e a sua misericórdia está sobre nós, sim. E Ele me dá a liberdade de pedir a Ele, de clamar a Ele, mesmo sendo um leproso, mesmo sendo quem não merece,
Mesmo sendo alguém que foi apartado de Deus pelo pecado, Ele me ouve gentilmente, graciosamente, bondosamente. E muito mais do que a gente merece, Ele nos visita e nos traz a solução para aquilo que precisamos, porque Deus é bom. Mas a segunda coisa é, não pare aí. Se ajoelhe diante de Jesus e peça fé a Deus para que isso aconteça, transformando toda a ação bondosa de Deus, das mais complexas às mais banais, percebendo o que Tiago disse, que nós lemos aqui: todo bem vem do Pai das luzes, tudo que é bom vem de Deus sobre nós, e cada bem que nos alcança, que nos jogue de joelho no chão, e a gente diga: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, eis-me aqui, faz a Tua obra em mim, enche o meu coração de fé, para eu me prostrar todo dia diante do Senhor. Vamos ficar de pé, levante-se, querido, vamos orar. Vamos clamar a Jesus, para que Ele nos visite em fé. Vamos clamar a Jesus para que Ele nos encha de fé. Vamos clamar a Jesus para que a gente não fique na superficialidade de uma relação interesseira com Ele, como os 10, ou como os 9, melhor dizendo, que receberam a cura e saíram correndo e foram embora. Que o samaritano nos represente, que o samaritano seja cada um de nós, que se prostra diante do Senhor. Amém, irmão? Feche os teus olhos comigo, vamos orar. Querido Jesus, essa é uma boa manhã para nós, manhã boa que o Senhor nos dá. Pela Tua graça e misericórdia estamos aqui, celebrando o domingo da igreja perseguida, e nos lembrando diante desse texto, como deve ser o nosso coração, grato a Deus, grato ao Senhor, coração de quem se prostra de joelhos, coração de quem busca fé para fazer isso, coração de quem reconhece que em cada ato bom recebido por nós, cada porção de bondade recebida por nós, deve nos arremessar ao chão de joelhos, clamando e colocando nossa vida diante do Senhor. Essa é a fé que nós queremos ter. Fé para sermos salvos, fé para sermos libertos, fé para sermos discípulos de Jesus, fé para sermos aqueles que seguem o Deus Todo-Poderoso na pessoa do Cristo. Jesus, marca o nosso coração nessa manhã e faz a gente se tornar um grupo de gente que não busca só os seus interesses, mas que se reúne também na fé em Cristo Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse movimento lindo da igreja, da comunidade. Obrigado por cada voluntário que se doou para que nós tivéssemos essa reunião maravilhosa como essa que vivemos. Obrigado, Jesus, pela igreja. Alimenta-nos nesta semana. Alimenta-nos na Tua palavra e desperta-nos às necessidades dos nossos irmãos que precisam também. É a nossa oração. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão.